Começando hoje mais uma edição do Acamoncast e temos aqui o prazer de estar presente Fábio Geroni da Santo André. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo. E o Fábio Din, diretor comercial da Plaquilux. Exato, Sidney. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o teu tempo de estar aqui com a gente. É um prazer. Fábio, essa entrevista aqui era uma das mais esperadas, tá? Boa. Então a gente quer ouvir aí um pouquinho a sua história no mercado de construção a seco. Legal, Sidney. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, a presença aí do Fábio, né? Eu comecei no mercado da construção civil em 97, né? Mas efetivamente no mercado da construção de construção a seco em 2000. Então já se vão 20 anos, né? Então, os cabelos brancos vão aparecendo. Mas é um mercado que eu sou apaixonado, eu sou um entusiasta aí da construção industrializada, né? E vejo que só está começando no país, né? Tem um potencial enorme, né? Mas eu sempre, falando rapidamente do meu retrospecto aí no mercado, eu sempre trabalhei na indústria, né? Então eu tive uma experiência de 10 anos trabalhando na indústria do aço, né? Uma indústria que produz perfis para drywall, steel frame e outras aplicações. Tive passagens aí por um grupo Saint-Gobain também, né? Sempre dentro do segmento da construção a seco. Uma experiência também que para mim foi muito gratificante. Eu trabalhei 4 anos na empresa americana USG, né? Que é uma das expoentes aí do mercado, uma empresa com mais de 115 anos, né, de história e propulsora de várias tecnologias aí para construção a seco. Isso me deu uma visão mais global do mercado, né? E atualmente eu estou dirigindo, aliás, há 2 anos eu estou dirigindo a área comercial da empresa Plaquilux, né? Então essa é a minha, de maneira bem resumida, a minha trajetória, né? Que bacana. Fábio, muita gente começou a acompanhar o Acamoncast nesse exato momento. Então conta um pouquinho aí pra gente o teu posicionamento nesse mercado. Sidney, eu acho que a minha visão a gente precisa fazer esse mercado se desenvolver, né? Eu acho que a gente tem que divulgar muito a construção a seco, quebrando as barreiras que ela tem, né? A gente tem, e eu acho que eu vou citar 2 barreiras muito importantes. A primeira é mão de obra. A gente tem que qualificar o processo, qualificar as pessoas e fazer a construção a seco uma coisa muito bem feita. E a gente precisa ter mão de obra. Eu acho que esse é talvez o maior gargalo brasileiro. A segunda questão, a gente tem que divulgar o sistema, né? As pessoas acham que construção a seco é uma coisa bastante complicada. Eu costumo falar, até gravei na websérie isso, dizendo que nós não estamos fazendo foguete para chegar a Marte. É muito menos do que isso. É um processo, é engenharia, é para ser bem feito, tem que tomar muito cuidado para a gente não errar nos processos e matar o sistema e fazer um sistema que é muito bom de destruí-lo por mau uso, por más práticas. Sim. Mas é um sistema simples, é um sistema muito racional. Se não fosse assim, o mundo inteiro não estava construindo a seco. Nós estamos muito atrasados. A gente tem que... o Brasil precisa que a engenharia se desenvolva e faça processos melhores, melhores do ponto de vista ambiental e melhor do ponto de vários prismas, na manutenção, na velocidade, no custo e na qualidade. Sim. E eu acho que o sistema tem tudo para funcionar, a gente precisa, e talvez esse momento que a gente está, eu até estava conversando um pouquinho aqui com o Fábio antes, o momento que a gente está de ruptura por conta da crise, da Covid e tal, seja talvez o fato, a mola, o destravamento desse processo, né? E a construção a seco talvez se desenvolva por conta um pouco disso, das dificuldades, né? Verdade. Fábio, há 20 anos no mercado de construção a seco, né? Sim. Como que você imagina que está o mercado hoje? Mesmo levando em conta que a gente está em plena pandemia ainda, né? Mas qual a visão de vocês?
Bom, Sidney, primeiro assim, é importante dizer, né, que você pega o drywall, tá no país desde a década de 70, né? Então já tem uma longa história. Evidentemente começou a se desenvolver nos últimos 15, 20 anos, né, com o fortalecimento da cadeia produtiva, né, com a formação de associações para fomento do mercado, normatizações, né, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento do mercado. O steel frame, não sei se tem um dado preciso, né, mas ele deve estar no país há mais de 30 anos, pelo menos, também. Né? Então já tem uma história, né, desde o final aí da década de 80, 90. Né? Mas eu percebo que nos últimos 10 anos é que ele teve uma alavancagem muito forte. Né? Eu acredito que isso é um caminho sem volta. Tá? Eu penso que é um caminho sem volta, porque os consumidores, cada vez mais exigentes, né, por obras mais rápidas, mais limpas, com mais segurança, com desempenho térmico e acústico. Né? Os construtores querem mais produtividade, né? Querem processos mais eficientes. Os investidores também de olho, né, em obras mais velozes. Então tudo isso vai obrigar com que o mercado se desenvolva para atender essa demanda. Né? Então é um caminho sem volta. Como é dividida hoje esse mercado? Essa pergunta, sim, quase todo dia alguém está fazendo para mim. Sidney, mas o que constrói mais com light steel frame? São casas? São prédios? Vocês como fabricante de placas, né? Sim, sim. Você tem essa estatística? Olha, nós, 60% do que a gente produz vai para obras residenciais. Quando a gente comenta isso, até muita gente se surpreende, né? Porque fala assim, não, mas espera aí, eu achava que a construção a seco estava mais forte no setor comercial, industrial. E de fato mas no drywall. O drywall ainda ele se perpetuou mais no setor comercial, industrial, obras corporativas, né? E está se desenvolvendo na área residencial. Mas o steel frame, a impressão que nós temos pelo nosso atendimento do mercado e pelo que a gente conversa com outros players aí da cadeia, é que ele está mais forte no setor residencial. Então são casas de padrão médio, alto padrão. Né? Isso é uma coisa, um processo recente? Você percebe que houve uma ruptura recente disso ou sempre foi assim? Não, eu diria que mais recente, Fábio. Creio nos últimos 5 anos aí, né? Então, e geralmente a gente tem uma presença muito forte na obra, né, para dar suporte para os nossos clientes. E às vezes você encontra com o proprietário, né, da casa ou do investidor e a gente pergunta, né, por que você está construindo o steel frame? Né? Como é que você chegou na tecnologia? Né? Ele fala, olha, eu pesquisei, né, ou eu viajei para outros países e tive contato com a tecnologia. Pesquisei e entendi que é uma tecnologia superior à construção convencional, né, com mais desempenho. Então eu quero a minha casa dessa forma. Interessante. Eu tenho percebido isso também. Assim, eu não sabia que estava tão... Eu me surpreendi, achei que a gente estava mais no comercial industrial, mas eu percebo esse movimento também de um tempo para cá, essa força vindo, e engraçado que para mim ainda tem uma questão geográfica, o sul muito mais forte, rompendo essa barreira e subindo. Então, e foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em São Paulo agora isso é bastante forte, eu percebo Sim. isso. Tem uma invasão sulina do processo. O mercado do sul e sudeste realmente lideram aí essa demanda, mas hoje existem obras de light steel frame, construção a seco no Brasil inteiro. Né? Então, desde obras em Manaus, Belém do Pará, no Nordeste crescendo muito forte. Né? E um nicho que também tem se desenvolvido bastante são de obras mistas. Né? É bem interessante. Então, as construtoras fazem as estruturas em pré-moldado, ou moldado em loco, ou aço pesado, e as vedações fazem light steel frame. É outro potencial para esse mercado. Né? Então, prédios residenciais, né, estão saindo dessa maneira. Né? Então, tem muitas obras aí com a tecnologia Brasil afora. Né? E essas obras, elas são de médio alto padrão, né? Normalmente, obras desse porte, elas têm uma assessoria do arquiteto, de pessoas também que incentivam esses consumidores, né? Até talvez mostrar, a pessoa de repente ela está com um projeto, ela pensou em construir como?
de maneira tradicional. E aí se tem um escritório de arquitetura ou um arquiteto, e normalmente pessoas que constroem casas de médio e alto padrão, ela tem mais acesso à informação, né? Sim. Isso eu acredito que seja relevante demais nessa mudança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acaba tendo acesso mais fácil à informação, né? E é fundamental que seja uma obra muito bem planejada, né? Que se invista num bom projeto, né? Que se especifique bons materiais e que se tenha uma mão de obra qualificada para unir tudo isso e executar da maneira que se deve, né? Se tudo isso for respeitado, não tenho dúvida que vai ser um sucesso, né? O empreendimento vai ser um sucesso em termos de tempo, né? Com baixo impacto ambiental, né? Com mais previsibilidade, né? Orçamentária. Com mais qualidade, concorda? Não tenha dúvida, muito mais qualidade, muito mais qualidade, né? Outros segmentos, né, até voltando um pouquinho à tua pergunta anterior, onde o sistema está crescendo bastante também, são obras hospitalares, do setor médico, né? A gente há uns 2, 3 anos já vem atendendo aí bastante obras de hospitais, clínicas, laboratórios, né? Agora nesse período aí da pandemia, né, muitos hospitais de campanha, né? Alguns com estruturas já permanentes também, usando o Light Steel Frame, né? E por que no hospital isso é mais vantajoso? Porque você acha? Então, Fabio, o sistema tem diversas vantagens. Algumas a gente já está cansado de comentar, né? Que é a leveza, né, dos materiais, então isso já possibilita economias já na fundação da construção, então você tem um sistema muito mais leve, talvez aí 10 vezes mais leve do que a alvenaria, que é o que a gente sempre compara, né? Então você tem economia já na fundação, o tempo de execução também é muito mais rápido. Se tudo for bem feito, ele tem que ser pelo menos 3 vezes mais rápido do que a construção convencional, né? E depois eu diria que a questão do desempenho. As obras de hospitais, clínicas, enfim, primam muito pela questão da acústica, né? Então é um sistema que ele tem uma acústica muito efetiva, né? Para conforto dos pacientes. Ela tem um desempenho térmico superior, né? Então ela de fato ela isola o calor ou frio que seja, né? Depois a gente pode até aprofundar um pouco esse tema. E um outro aspecto que pouca gente comenta, uma parede de light steel frame, ela tem uma propriedade hidrófuga. Ela permite que o ar que esteja mobilizado dentro da parede, ele troque, ele saia. Então é uma parede que respira, a gente diz. Então ela dificilmente você vai ter incidência de umidade dentro da parede e geração de mofo, bactéria. Isso para uma unidade de saúde é primordial. É né? primordial, Sim, né? Para sim. você minimizar ou eliminar riscos de contaminação. Então, quando eles investem na tecnologia, eles pensam em tudo isso. Interessante, né? Muito interessante. E eu vou te falar, tem um caso nosso que nós estamos estamos planejando de fazer talvez o Hospital Guarujá no Guarujá. E a outra questão ainda, então o hospital está funcionando, ele tem 3 alas e ele está agora precisando crescer e unir essas alas, então vai sair um prédio novo. Tem que trocar o pneu com o carro andando, porque como que você vai fazer no hospital? Vai falar, vamos parar o hospital, durante um mês a gente não atende e o hospital tem cirurgia todo dia, pacientes, né? O ruído é um problema. Fundação no Hospital Guarujá deu 30 e poucos metros, então o custo de fazer uma fundação para o prédio é quase o mesmo custo de fazer a construção em light frame, porque tem uma tremenda economia na questão de fundação. O tempo é menor, imagina ficar com bate-estaca e quanto tempo duraria essa construção, e além de tudo ela fica mais econômica e com mais qualidade. Como você falou, tem que tomar cuidado, a gente tem que ter as boas práticas. Se a gente fizer a boa construção, utilizando os materiais adequados, fazendo o planejamento acústico, fazendo o planejamento térmico dessa construção, ela tem muito mais qualidade do que uma construção convencional. A gente tem mais ferramentas para trabalhar. É muito mais versátil, né? Sim. E se bem planejada, como você falou, vai ser uma construção com mais qualidade. Vai ser um sucesso. E as obras de sucesso têm sido as maiores aceleradoras do mercado. Então, quando você tem seja um cliente final, seja um investidor, seja um construtor, ele vai visitar uma obra bem feita, ele se inspira, né? Então ele fala, opa, eu quero que a minha obra seja
nessa tecnologia. Né? Então, é por isso que nós, membros da cadeia produtiva, temos a responsabilidade de disseminar as boas práticas, as normas, as diretrizes suficientes para que as obras sejam bem executadas. Né? Sim. E só, ainda falando das vantagens, né? E o Fábio citou bem, o baixo impacto que por ser uma construção industrializada, né? Ou totalmente ou pré-industrializada, quando você vai para o canteiro ele vira uma linha de montagem, ele não é um local para produção. Então as peças já vão pré-concebidas para você ter uma maior produtividade. E produtividade é dinheiro, na economia de tempo Com é dinheiro. certeza. E esse é um tipo de obra que ela tem um baixo impacto no entorno da obra. Então você pode até ampliar uma edificação sem atrapalhar a atividade que está acontecendo no prédio que já existe. É o caso do hospital que você citou. Sim. Né? Porque ela não influencia muito no entorno, porque ela é compacta, ela já é bem planejada. Né? Sim. Sabe o maior impacto que seria? Fazer o radier. Porque Exato. teria que ter o caminhão de concreto lá. O resto é só máquina. E a Que ideia é rápido também, né? Que é rápido, menos... E isso, né, tentar industrializar o máximo possível do processo. Sim. Panelizar, modular, quanto mais pré-engenheirado chega a construção. Porque o canteiro de obra é um lugar complexo, né? Não é um ambiente perfeito como uma fábrica para se produzir, né? Está exposto ao tempo, não tem toda a estrutura, não tem toda a estrutura para as pessoas trabalharem muitas vezes, não tem controle de qualidade suficiente como você tem dentro de uma fábrica e principal, as pessoas muitas vezes se juntam uma única vez para fazer uma única coisa e não viram um time, não tem uma participação como você tem numa fábrica, como você tem aqui na minha empresa, por exemplo, que a gente tem os colaboradores trabalhando há 10 anos com o mesmo. Então eu sei os defeitos, as qualidades, eu sei como já aprendi a conviver positivamente com aquele ambiente e ter uma produtividade maior, né? Sem dúvida, o controle que você tem da qualidade dentro do ambiente fabril é sensacional, né? Completamente diferente do que você tem no canteiro de obra, né? Então, mas é bem por aí mesmo, né? Então, O Fábio, sim. fala um pouquinho sobre a placa cimentícia. Quais são realmente as aplicações? Porque muitas pessoas falam assim, poxa, quando eu escuto falar sobre placa cimentícia, eu penso que ela pode só ser usada externamente. Eu até queria fazer mais uma pergunta. Claro. Queria saber assim, tem diferença entre placa cimentícia e placa de fibrocimento? Sim, perfeito. Boas Vamos perguntas. lá. Boas perguntas. Bom, a placa cimentícia, na realidade, é uma das opções que você tem para fazer os fechamentos dos painéis de parede. Então, vamos lá, para quem não conhece a tecnologia, né, para quem está ouvindo pela primeira vez, é como se fosse um esqueleto metálico, né, e ele precisa ser recheado e vedado, e fechado. Então as placas elas servem para fazer o fechamento desse esqueleto para constituir o teu painel de parede, o painel de piso, Perfeito. Cobertura, etc. Bom, então a placa cimentícia, ela pode ser utilizada tanto para áreas externas, né, porque ela é dimensionada para resistir às intempéries, à umidade, calor, tal, mas também pode ser usada nas áreas internas, onde você tem uma necessidade de uma resistência maior a impacto. Né? Eu quero uma parede que tenha uma resistência maior a impacto interna. Por exemplo, um corredor de hospital, onde você tem um problema de bate-maca, você pode usar uma placa cimentícia. Ou então numa sala de aula. Né? Ou então numa área extremamente úmida ou com contato permanente com água. Então, ao invés de você usar o gesso, você usaria a placa cimentícia. Então, ela tem essa flexibilidade. Tá? Então, em síntese, tanto para aplicações externas quanto para aplicações internas. Né? Vai do teu estudo de viabilidade técnica e econômica para onde você vai aplicar. Perfeito. E aí a pergunta sobre placas de cimentícias ou placas de fibrocimento. Né? Existe uma diferença. A placa que nós produzimos ela é uma placa de pasta cimentícia. Então, ela é feita com cimento Portland, agregados como perlita e outros aditivos e uma tela de fibra de vidro em cima e embaixo para dar resistência mecânica a essa massa. Duas telas, uma em cima e uma embaixo. Exatamente. Muito parecido com o conceito do gesso acartonado, né? Que o que dá estrutura para o gesso é o papel cartão. Né?
O resultado é uma placa extremamente leve, que você consegue cortar com facilidade, com uma alta estabilidade dimensional, o que é importante, né, para ela. O que significa isso? Depois que você instala ela na estrutura, que ela não dilate, não contrai, dilate muito, que pode ser um problema para uma futura patologia, né, de fissura, de trinca. Né? Então essa é a placa cimentícia. E você tem as placas de fibrocimento, que derivam algumas delas da tecnologia da fabricação das telhas, né? As antigas telhas de amianto, né? Que não tem nada mais de amianto, né? Ninguém mais usa amianto como fibra. Hoje usam fibras de celulose ou fibras sintéticas como aglomerantes ali do cimento. Também são placas muito boas, né? Tem uma característica diferente, ela é um pouco mais pesada, mais dura, né? Tem uma dilatação um pouco maior, mas se você souber usar, se você respeitar as orientações do fabricante, né? Que sistema seguir, como fazer o tratamento, todas elas podem ser boas e todas elas podem funcionar. O importante é você entender que tipo de placa você está trabalhando e que tipo de tratamento, como é que eu preciso fazer a instalação dela, né? Para que seja realmente bem sucedido a tua execução. Não sei se me fiz claro aí. Sim. Então vou até fazer mais uma pergunta então. Vamos lá. Quando que a gente deve usar a placa? Quando ela é bem interessante se utilizar uma placa de fibrocimento e quando é muito interessante usar uma placa uma placa cimentícia? Bom. Lembrando que a cimentícia é que tem as duas telas, né? Exato. Tem uma placa cimentícia que recebe a tela de fibra de vidro. Por exemplo, se você vai fazer uma fachada de uma casa, de um prédio, enfim, uma obra muito grande que você queira que ela tenha uma durabilidade, né, uma vida útil, né, bem extensa, a placa cimentícia ela tende a ter um comportamento melhor ao longo do tempo. Tanto é que nós temos, por exemplo, testes de envelhecimento, né, que simulam o envelhecimento da placa. Interessante. Porque você não vai fazer uma fachada para durar 5 anos, né? Você vai fazer para durar 30, 40, 50 anos. Né? É claro que como qualquer obra, ela precisa de uma manutenção, de um cuidado, né, para que você estenda a durabilidade dela. Tá? A fibrocimento, eu diria que é uma placa muito interessante para você usar para fins decorativos. Né? Perfeito. Então você quer fazer uma fachada onde a placa vai ficar aparente, você simplesmente aplicar ali talvez um verniz, hidrofugante, ela vai muito bem com isso, né? Também para aplicações internas, onde você queira mais resistência a impacto, né? Mas, enfim, elas acabam sendo quase que aplicáveis nas mesmas funções, né? Mas cada uma tem uma característica aí que é bom ser observada. Eu falei na websérie que eu gosto muito quando as fachadas são muito grandes, eu acho muito interessante usar placa cimentícia. Quando você precisa arquear um pouco, a capacidade de arquear de uma placa cimentícia é bem maior do que uma placa de fibrocimento. Agora, quando a questão do acabamento de textura, daí uma placa de fibrocimento é bastante interessante. Tem placas hoje que a gente pode até usinar as placas, aí eu acho que esse é o... Por isso a gente precisa entender o processo, né? Não é tudo igual. E o engenheiro, o arquiteto que está nos ouvindo, o construtor que está nos ouvindo, é legal saber que existem materiais diferentes e que eles têm vantagens em alguns pontos e outros em não. O desconhecimento pode levar ao processo, eu acho que essa é uma das funções da gente aqui, né? Sim. Divulgar as boas práticas e falar, o meu produto tem essa característica, para isso ele é muito bom. Agora, se for fazer, por exemplo, uma placa aparente, não é muito interessante por causa da questão do acabamento. Tá Exatamente. Certo? Essas placas cimentícias, elas são um pouco mais rústicas, né? Então elas não é recomendado que ela fique aparente, ela precisa receber um tipo de acabamento, né? Mas você também tocou num ponto interessante, que a placa cimentícia ela tem realmente uma maleabilidade, né? Você consegue inclusive atender alguns raios, algumas curvas com ela pela própria característica, né? E aí, se me permitem, já entrando um pouquinho na questão do acabamento, né, que é outro ponto também importante. Hoje o que a gente tem, pelos estudos que nós fizemos, o que tem funcionado bem como acabamento para a placa cimentícia é um sistema que a gente chama de base coat, que nada mais é do que uma massa, um cimento polimerizado, que ele serve para tratar as juntas entre as placas, né? Então você tem que, aqui nós vamos entrar em detalhes técnicos, mas enfim, é importante que você deixe uma dilatação
de pelo menos 3 milímetros entre as chapas, né, que elas estejam paginadas, elas não podem ter juntas encontradas. E esse base coat ele vai ser aplicado na junta das placas com uma tela de fibra de vidro de 10 centímetros. Esse pelo menos é o nosso sistema. Tá? Você vai esperar 3 horas para que ele cure ali na junta e depois você vai aplicar esse mesmo base coat com uma tela de fibra de vidro, só que de 1 metro, na placa inteira. O que você consegue com isso? Você unifica o trabalho da fachada, ela vai trabalhar em conjunto, ela não vai sobrecarregar somente as juntas, que a gente entende que isso às vezes é um equívoco você tratar só as juntas, né? Você expõe, não é que vai ter problema, mas aumenta o seu risco e com a movimentação, com a troca térmica, com o tempo você ter fissuras ali na junta. Então a gente recomenda a aplicação da massa na placa inteira. Ah, Fabio, mas precisa fazer? Precisa. Se você quer que tua obra dure muito tempo, faça ela da maneira completa. Não improvise. Não encurte o processo. Né? Então o base coat ele vai ajudar na impermeabilização, no desempenho mecânico da fachada, ele vai ajudar no desempenho térmico, então ele ajuda a dissipar calor. Isso é muito importante para a fachada, para aumentar a vida útil dela. Né? Então hoje o que a gente recomenda de melhor, e acho que todos os fabricantes de placa cimentícia estão mais ou menos indo para essa linha de adoção do sistema de base coat, porque é o que tem na prática funcionado. Sim. Tá? Interessante a gente até mencionar agora aqui, se você está assistindo e você está falando, caramba, eu quero ter mais informações sobre construção a seco, mas você não está entendendo muito bem. Alguns meses atrás, nós lançamos uma websérie com 16 episódios, onde o Fábio ele explica o passo a passo, desde a tomada de decisão na escolha do projeto, ao radier, né, Fábio? Conta um pouquinho para as pessoas o que é essa websérie, que com certeza, se você assistir lá, você vai sintonizar muito com essa nossa conversa. A ideia, Sidney, era de... A gente tem um curso aqui na Santo André, pago, que as pessoas faziam para aprender a fazer o steel frame. E o objetivo desse curso principal era trazer novos construtores para dentro do sistema. Nós nunca, assim, tem gente muito bem qualificada para fazer treinamento de mão de obra. Sim. A gente não tem o objetivo de chegar nos detalhes, nem tenho essa ambição, nem tenho essa capacitação talvez de fazer tão bem feito como muitas pessoas do nosso sistema fazem. Mas eu queria trazer mais construtores para esse sistema. Eu acho que um grande empecilho é justamente o desconhecimento do processo. Então eu fiz ela gratuitamente, nós disponibilizamos ela aí na internet, são 16 episódios. A gente fala dos diferentes sistemas, fala dos momentos atuais, sobre fachadas e fechamentos, tem um episódio só sobre isso. E tem um episódio que a gente só fala de placas, né? Eu não lembro qual que é. Depois no final a gente tem a calculadora em que o construtor chega lá e chega no site e consegue fazer a simulação e o custeio, fazer o custo da construção dele, sai com uma lista de materiais completinha de quanto ele vai gastar, uma ideia bem palatável de mão de obra. E ele pode inclusive fazer o controle disso daqui no futuro, se precisar atualizar novamente esse orçamento, ele consegue fazer isso e ele consegue também passar para o cliente dele já uma proposta em pouco tempo. Então, sério, a gente percebeu que tinha um outro problema da questão de precificação e é o quanto que eu cobro numa construção. Então, a gente tem um episódio, o penúltimo, só sobre isso e no último a gente mostrou uma obra de cabo a rabo. A ideia era trazer construtores e envolver os arquitetos, os engenheiros, para que mais gente utilize o sistema da construção a seco. Eu acho que assim, você represar o conhecimento, né, você não compartilhar, isso é maléfico para o nosso sistema. Nós temos que, ao contrário, nós temos que abrir informação, nós temos que divulgar a tecnologia. É claro que com responsabilidade, sempre lembrando, olha, das normas técnicas, das boas práticas, né, nós temos que levar essa informação adiante com responsabilidade. Mas eu sou super favorável a esse tipo de ação, aos treinamentos, né? Porque às vezes você pega profissionais que vão para uma obra de steel frame, que vem às vezes do mercado convencional, de construção convencional, não tem nenhuma orientação. Então qualquer orientação que ele possa ter já é um ganho. Ele já vai com mais cuidado, com mais responsabilidade. Né? Então acho que é um caminho de desenvolvimento do mercado, passa pela questão do compartilhamento da informação com responsabilidade. Né?
Porque não vai ter jeito, né? A construção a seco já está dominando o mundo inteiro. Sim. E como você mesmo falou, a construção mista, a engenharia vai ter que criar suas competências para tratar com vários sistemas ao mesmo tempo, concreto armado, cada um tem a sua característica. O bom engenheiro é aquele que domina todos os processos e sabe o que é melhor para a sua obra. O BIM até tem um projeto no Brasil para tornar em obras públicas o BIM obrigatório, que eu acho que até é um pouco exagero talvez, mas a ideia do BIM qual que é? Justamente que a gente tenha um controle desses processos, a mistura desses processos e a responsabilidade, né, de fazer as coisas no seu tempo devidamente. E a construção a seco é maravilhosa para isso, né? Ela tem muito mais previsibilidade, né? Eu digo que na construção convencional muitas vezes você sabe quando você começa, mas não sabe quando você termina. Na construção a seco dá para se planejar isso muito mais, não é, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, o que a gente costuma dizer como vetores aí de sucesso das obras, né? Primeiro, repetindo aí o início da conversa, né? Investir num bom projeto. Tenho a impressão que às vezes nós aqui no Brasil não temos muito hábito de querer pagar um bom projeto, né? A gente quer economizar. Infelizmente é meio que cultural, né? É uma barreira que nós temos que quebrar. Exatamente. É uma barreira alta, né? E quem quer construir nessa tecnologia precisa reconhecer o valor do projeto, né? Porque vai se investir muito mais tempo no projeto e no planejamento do que na execução em si, né? Porque lembra, o canteiro vira linha de montagem, produtividade. Então eu preciso de um bom projeto. Aí a especificação de bons materiais, né? Então selecionar se os materiais cumprem com as normas correspondentes, né? Se tem garantia dos fabricantes, se tem suporte do fabricante, suporte técnico do fabricante, isso é muito importante, né? E aí depois nós vamos o quê? Para a integração de tudo isso, para a compatibilização de tudo isso, que é um ponto nevrálgico da construção, né? É que nós temos aí ferramentas como o BIM, por exemplo, né? Mas você juntar todos esses elementos é uma grande responsabilidade, né? Porque eles vão desempenhar em conjunto. Então, investir tempo nisso também, né? Nessa integração. E aí depois, claro, selecionar uma boa empresa de execução, de montagem. Então, pesquisar se essa empresa já tem obras realizadas, né? Investir um tempinho para conhecer essas obras, né? Fazer um controle de qualidade, né? Para depois você contratar, né? Se você seguir todos esses elementos, aí não tenho dúvida que a pessoa vai ficar muito satisfeita, né? Então, e tomar cuidado com o fluxo financeiro da obra, né? Porque a obra de steel frame, como é muito rápida, né? Isso é um ponto que as pessoas não comentam muito. Você tem que ter quase que o dinheiro à vista, porque é muito rápida, vai desenrolar inteira. Em 3 meses, no máximo, no máximo não, mas em 3 meses normalmente você tem a construção. Ou seja, o budget para fazer isso daí tem que estar lá, né? Sim. É verdade. É o grande obstáculo, né? Mas que não é um impeditivo, porque uma instalação que é comercial ou a pessoa vai usar aquilo para alugar, você reduziu o prazo de construção de uma obra tradicional. Vamos supor que seria de 12 meses para até 3, 4 meses, já traz uma diferença absurda, né? O retorno do investimento, Sim. O payback, né? As obras comerciais que a gente participa, né, as obras industriais, geralmente a decisão pela nossa tecnologia é pela questão do fator tempo, né? Aliás, é legal comentar isso, né? Quando você está tratando com obras residenciais, a gente sempre tem curiosidade. Então você encontra o proprietário da obra no local, você pergunta por que você decidiu pelo steel frame, né? A gente acha que o cara vai responder, custo, né? Mas não, a maioria das respostas são desempenho. Eu quis nessa tecnologia porque eu sei que ela tem um melhor desempenho térmico e acústico. Eu quero a minha casa com qualidade. Que legal. Ele está decidido que legal. já. Que né? legal, isso está acontecendo, que bom. Está acontecendo. Foi que bacana. Achei que o cara ia responder preço, né? Mas não, foi desempenho, né? Agora quando você vai para uma obra industrial, comercial, que está sendo feita para alugar, para vender, enfim, para uso da operação de uma empresa, aí realmente a velocidade é o que é tido como fator de tomada de decisão. Estou fazendo essa tecnologia pelo tempo. Eu preciso de obra rápida, né? Então é interessante quando você para ouvir
o valor que cada segmento dá para a tecnologia, por tomada de decisão, né? Isso depende realmente do ambiente, né? Se é um ambiente residencial, a decisão é uma. Se é comercial e industrial, vai ser outra. Exato. Interessante. Mais importante ainda, mostrar como é versátil o sistema de construção a seco. Porque numa construção tradicional, você não tem muitas escolhas, né? Porque a gente muitas vezes falou, constrói o banheiro da mesma forma que constrói o quarto do filho que vai um dia tocar uma bateria. Sim. Né? E a construção a seco, Light Steel Frame, ela já permite que você tenha essa escolha inteligente, né? E o desempenho acústico, térmico, os produtos que existem hoje, o que você acha, assim, são eficientes? São sim. Você tem algumas opções hoje, né? A gente tem que sempre pôr na cabeça que a gente está tratando de um sistema, né? Por exemplo, hoje a gente procura evitar dizer que a gente vende placa cimentícia. Hoje nós somos uma empresa de soluções de vedações de alto desempenho. Mas o que é isso, né? Eu quero entender, de acordo com o perfil do cliente, o que é que ele precisa, o que ele valoriza. Então, de acordo com a aplicação. Exatamente, de acordo com a aplicação. Você é uma escola, você é um hospital, qual que é a tua necessidade? A minha necessidade é acústica. Eu preciso de um sistema que performe uma isolação acústica de 60 decibéis. Ou seja, aquela parede, aquela fachada tem que dar um isolamento acústico de 60 decibéis. Então nós vamos procurar o quê? Desenvolver, a nossa engenharia desenvolve um sistema, né? E a gente vai e testa isso em laboratório para dar a especificação pronta para esse arquiteto ou para essa construtora que tem aquela necessidade. Então eu dou para ele um sistema já todo detalhado, uma parede detalhada e com o laudo de performance. Tá? Então assim, é possível você atender qualquer necessidade, né? É óbvio que você vai modular a tua parede para atender. Minha parede vai ter eu vou trabalhar com um montante de aço de 90, de 140, de 200, eu vou usar lã de vidro, lã de rocha, lã de poliéster, vou usar 2 placas. Isso é bacana da tecnologia, que você pode brincar com ela, você pode modular de várias maneiras. E voltamos na importância de ter um bom projeto. Aliás, o projeto da norma de desempenho é isso, e ele varia inclusive de acordo com o seu ambiente. Sim. Então, se por exemplo, a própria vamos falar de um condomínio, estamos fazendo todas as casas iguais dentro de um condomínio. Uhum. A casa que está do lado da estrada, ela vai ter a parede que vai estar com face para a estrada, não deve ser tratada igual a mesma parede que está no fundo do condomínio. Ela não precisa ser assim, né? Então, o ambiente influencia. E se fosse uma construção convencional, provavelmente a gente faria todas iguais. Na construção, e o legal, e a norma de desempenho hoje pede isso, né? Que a gente module a construção para que ela tenha o desempenho de acordo com o seu ambiente e com a sua utilização. Isso é inteligência, né? Porque você vai otimizar recursos, você não vai gastar muito dinheiro numa situação onde você não precisa, você vai fazer nos ambientes onde tem a demanda, né? E o teu resultado vai ser aquele esperado, né? Se você planejou, né? Exatamente. Você não vai descobrir na hora que você vendeu que entrou a pessoa morando lá que ela vai ter uma reclamação porque ela não consegue dormir, porque o barulho do caminhão que está passando na estrada não a deixa dormir. E a norma de desempenho, desde quando ela entrou em vigor, se não me falha a memória, em 2013, ela começou a ser uma alavancadora do drywall no segmento residencial. Porque com paredes mais esbeltas, né, e paredes mais esbeltas significam mais área útil, menos peso, você consegue atender a norma de desempenho. Então, muitas construtoras que antes não olhavam para o drywall como uma alternativa passaram a considerá-lo em apartamentos residenciais. Hotéis, né? Hotéis que utilizam. E Fábio, então não é sempre a mesma coisa, né? Fazer um montante de 90 com 2 placas. E se eu fizer um montante de 90, 2 placas e não colocar a lã de rocha dentro, eu vou ter um sistema desastroso. Que eu tenho muitas vezes isso acontecer e daí falar, então o sistema de construção a seco não é bom, ele não tem um bom desempenho acústico. E é um assunto que é justamente o que nós vamos falar a partir de agora. Não adianta ter um bom projeto, ter bons materiais, se nós não tivermos profissionais que entendam que deve seguir normas, que deve seguir as especificações
do fabricante, né? Gostaria de ouvir a visão de vocês sobre isso. Vamos lá. Eu acho que é isso. Primeira questão, planejar. Se a gente faz o projeto, a gente planejou a obra previamente, a gente sofre menos depois. Mas aí eu vou estar gastando com o projeto. Não, você vai estar economizando com o projeto. Porque remediar depois é muito mais caro, muito mais traumático. Muitas vezes já tem um processo judicial, porque tudo isso podia ser evitado com um bom projeto. É muito mais barato planejar do que executar e depois vir corrigindo, né? Remediando. Então, eu acho que o legal do sistema da construção a seco é justamente isso. Que legal que vocês estão fazendo um projeto, né? Você não está vendendo, não vendo placa, eu vendo processos. Me diga qual que é o desempenho que eu preciso atingir, eu vou te dizer qual que é o sistema que você vai fazer. E aí a gente fica muito bom. O material se torna um componente de um sistema. Exatamente, porque eu aprendi isso na prática, né, de você chegar num arquiteto, você chegar num construtor, olha, eu vim aqui lhe oferecer um perfil de aço, eu vim aqui lhe oferecer uma placa. Ele falou, o que eu faço com isso? Vim te oferecer uma lã de rocha. Uma lã de rocha. Eu quero um sistema. Né? Então, assim, acho que todos os membros aí da nossa cadeia produtiva precisam começar a se preocupar em levar a resposta sistematizada para o cliente. Né? Falar em desempenho, né? Não mais falar em só produto, mas falar em sistema, tecnologia. Vou dar mais um exemplo aqui, se vocês me permitem, que a gente desenvolveu. Nós temos uma parede, por exemplo, corta-fogo, porque nós começamos a ter muita demanda de clientes industriais, então, de obras de galpões industriais, que precisavam fazer fachadas resistentes com uma maior resistência a fogo, ou então compatibilização de galpões, divisão de galpões internas, onde havia uma exigência do Corpo de Bombeiros para o tempo requerido de resistência a fogo daquela parede. Então nós fomos lá, vimos qual que era a parede que estava mais sendo demandada, era uma parede para 2 horas de fogo. Nós fomos lá, desenvolvemos um sistema completo, testamos no IPT aqui em São Paulo e hoje nós temos uma parede nossa para atender a 2 horas de resistência a fogo. Tá? Isso alavancou a venda absurdamente, né? Porque a gente abandonou só vender produto e vamos vender sistema. Soluções, né? Solução. Ou seja, se eu precisar de uma parede que resista 2 horas, se eu falar que eu preciso de uma parede que resista 1 hora, você vai ter a solução para isso. Essa é a diferença da construção a seco. Não é sempre a mesma coisa, eu faço a parede sempre igual. E não pode, a parede, a solução construída para 2 horas de fogo é diferente de uma em termos de custos também, né? Então, o que não pode haver também é o jeitinho, né? Já que existe uma solução e as pessoas trabalhar de forma empírica. Eu vi uma obra, eu vou fazer igual. Não precisa projeto não, porque eu vi que lá deu certo. Espera aí, aquela situação era uma. Possivelmente a situação dessa outra construção é totalmente diferente. Então tem que ter uma responsabilidade grande, né? Nós não gostamos de estimular a tomada de decisão no canteiro de obra, né? Como é uma obra planejada, a decisão tem que partir de inteligência, né? Do planejamento do arquiteto, do calculista, enfim, né? E poucas decisões serem tomadas no canteiro. A partir do momento que você dá responsabilidade para tomar decisão no canteiro, você pode começar a fazer adaptações, o jeitinho, que vão comprometer o desempenho da obra. Então a gente não é favorável a esse tipo de tomar decisão no canteiro. Né? Por exemplo, essa parede que você falou para resistência de 2 horas, muitas vezes ela é uma parede meio localizada, às vezes na cozinha, né? A cozinha você tem uma probabilidade de fogo maior do que você vai ter num lugar no quarto. Então, será que a gente precisa usar essa placa, esse sistema então de 2 horas na casa inteira? Não, né? E qual parede que precisa, né? Essa é outra pergunta. Então, planejar direito e pensar isso. Aí que eu acho que é legal, quem está nos assistindo, acho que são construtores, arquitetos, engenheiros. Essa é o que a gente espera de projeto dessa parte, né? Outra coisa bacana também, né? A gente falou da acústica, né? Mas a parte térmica, né? O sistema de light steel frame ou do próprio drywall, eles gozam de um conceito da física que é o sistema de massa, mola, massa, né? Ele tem efeito para as duas questões, tanto acústica quanto térmica, né? Na acústica que a gente já comentou, ele vai ter um efeito de
romper as ondas sonoras, principalmente de ruídos aéreos, né, que se transmitem pelo ar. Então ele tem que passar por 3 meios diferentes. Ele tem que passar pela placa numa extremidade, ele tem que passar pelo colchão de ar com um absorvente termoacústico que está dentro da parede e a placa do outro lado. Então ele tem 3 meios diferentes para romper. A alvenaria ele tem um meio só, né? Então para você ter paredes de alvenaria muito eficientes, você tem que fazer o que com ela? Aumentar muito a espessura. Consequentemente, peso e perde área. Então com paredes mais esbeltas, mais leves no nosso sistema de construção a seco, você consegue uma melhor performance por conta desse conceito massa-mola-massa. E da mesma forma que ele funciona para acústica, ele também funciona para a parte térmica. Porque seja o calor ou seja o frio, ele vai ter muito mais dificuldade de passar por esses meios, né? E aí quando você tem, por exemplo, um ambiente, um calor extremo do lado externo da tua edificação, e esse calor ele é barrado na parede, consequentemente, se você for condicionar o ar internamente, você vai trabalhar com ar, você vai ter uma demanda térmica menor interna, consequentemente o teu ar vai trabalhar numa capacidade mais baixa, gerando o quê? Economia de energia. Então você tem uma obra extremamente confortável e que gera economia de energia. Esse é outro ponto também que os arquitetos, os construtores que estão nos ouvindo têm que estar bastante atento a isso, que é o desempenho térmico das edificações, né? E o steel frame pode entregar isso. Talvez, é uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas perguntam assim, mas fica mais barato? Não é, Fábio? É uma pergunta que várias pessoas me fazem. Aí acho que a gente tinha que fazer uma outra pergunta, né? A pergunta é, qual é a utilização que você vai fazer dessa construção? Porque aí muda o panorama. Porque senão a pessoa, ela olha o sistema construtivo novo, mas ela olha com a visão de uma construção que é empilhando tijolos. Né? Não sei quem responder, Fábio, primeiro. Gostaria de ouvir essa visão de vocês sobre isso. Eu gosto de repetir isso, né? Muitas vezes o pedreiro sai, o trabalhador deixou de ser pedreiro, mas o pedreiro não saiu de dentro dele, né? A construção, vamos comparar coisas iguais com bom desempenho. Eu vou te falar que quase sempre a construção a seco fica mais barata. O problema é a gente comparar uma construção planejada para ter um desempenho comparado com uma que não está planejada para fazer esse desempenho, né? E a gente tem muito mais vantagem quando o desempenho é mais forte, porque a gente tem mais ferramentas para fazer. O problema é que vão talvez comparar a nossa construção toda feita para atender o desempenho esperado com uma que não está feita para ter esse mesmo desempenho. Comparando as iguais, eu vou te falar que quase sempre, não é sempre, a gente vai ter uma construção a seco mais barata. Mas muitas vezes vamos ter que misturar os sistemas, né? Se a construção, por exemplo, se ela for um prédio, eu não vejo por que a gente vai fazer, e ele tiver múltiplos pavimentos, mais do que, hoje no Brasil até mais do que 3 andares, lá fora a gente vê 5 andares sendo comum com o steel frame. Por que eu tenho que só utilizar o sistema do steel frame? Porque, por exemplo, para fazer um galpão eu deveria usar o light steel frame. Na minha cabeça isso é uma aberração. O light steel frame não foi feito para fazer galpão. Então, qual que é o material mais adequado para fazer o galpão? Talvez steel frame, talvez pré-moldado. Uma construção mista, né? Sim. É bom te deixar claro que, apesar de nós sermos entusiastas da tecnologia, não é que a gente queira que ela seja a única tecnologia presente no Brasil. O que a gente quer é que ela seja respeitada como uma alternativa. E aí você vai fazer um estudo de viabilidade. Pode ser que para algumas edificações ela não seja a melhor alternativa. Ou talvez seja uma edificação mista, cruzando tecnologias, pré-moldado, aço pesado, enfim. Mas então é bom deixar, acho que claro isso, né? Sim, Legal. Sim. E a questão de custo, acho que o Fábio já respondeu bem, né? Se você for comparar desempenho, o steel frame é mais barato que a alvenaria. Então faça uma parede de alvenaria proporcional ao steel frame. Ela vai ser mais cara, né? Porque ela vai ter que ficar muito parruda, né? Mais larga, mais pesada, né? É que as pessoas, a gente tem que romper esse pensamento simplista de querer a alvenaria custa R$1.000 o metro quadrado, R$1.200 o metro quadrado. Quanto é que custa o steel frame? Só comparando materiais, né?
não está correto fazer dessa forma, né? O steel frame você tem que também considerar a economia de fundação, quando é o caso, a velocidade, né? Porque se você entrega algo mais rápido, consequentemente você reduz seu custo, né? Ser barato não significa que é econômico, né? Exato. Porque o barato se torna na aquisição, mas e depois na utilização? Aí está outra questão, na manutenção. A gente assiste aí os episódios dos Irmãos à Obra e a gente vê eles fazendo uma reforma completa de uma casa em 20 dias, em 25 dias, e eles falam, nossa, tivemos um tremendo problema aqui, nós vamos atrasar 3 dias a nossa construção. É até uma aberração para a gente falar isso, né? Mas eu vou ter que ir, vai subir. Ele tem a previsão do que vai acontecer. Porque a manutenção no sistema de light steel frame, e se eu tenho o projeto, é muito mais fácil de fazer, é muito mais inteligente fazer reforma em light steel frame. Lembrando que o mundo mais moderno, com as pessoas, ele é um mundo muito mutante. Então as construções, talvez as construções dos nossos avós seriam as mesmas construções dos nossos pais e talvez as que a gente está usando, mas isso talvez não seja mais verdade. Uma construção hoje, em pouco tempo, talvez ela tenha que ser transformada para uma outra utilização. Cada vez eu acho que a gente vai ficar mais americano na reforma, ou seja, eu faço uma construção para a minha família, se uma outra família vai mudar, ela vai querer uma disposição diferente, ela tem outras necessidades. O steel frame, de novo, leva muita vantagem nisso. Essa mobilidade de você reformar, de você dar manutenção, realmente não tem sistema igual, né? É muito flexível nesse sentido, né? Sim, sim. Nós estamos partindo aí para a etapa final dessa entrevista, que se a gente for aqui continuar conversando, vai demorar umas 2, 3 horas, né? Mas... Ou dias. Ou dias. Né? Para essas pessoas que estão assistindo a gente, o construtor, o arquiteto, o decorador, ou mesmo aquela pessoa que ela fala, caramba, eu cansei de construir de forma tradicional. Ela já procurou no YouTube, e no YouTube tem muita gente boa dando boas informações. Só que o que ocorre também é, às vezes, a pessoa ela busca uma informação e ela encontra a informação certa pela pessoa errada. Ou ela, muitas vezes, encontra uma informação que induz ela a um erro. Então, qual seria uma boa dica, né, para as pessoas que vão entrar nesse mercado, que querem construir? O que ela deveria olhar primeiro? Que tipo de aprendizado que ela deveria ter? Não, você agora é a sua vez. Essa pergunta difícil. As fáceis eu respondo. Bom, o que a gente sugere, né? Que seja um arquiteto, um construtor, ou até mesmo um consumidor que está animado com a tecnologia, quer fazer a sua casa, o seu comércio, né? Eu acho que ele tem que ter paciência de pesquisar, né? Então, estudar bastante, inicialmente pelos meios eletrônicos, né? Assistir os vídeos, assistir os conteúdos que estão disponíveis na rede, né? E depois partir para um contato talvez pessoal, né? Então procurar conhecer bons projetistas, né? Entender melhor da cadeia produtiva, né? Quem fornece, quem fabrica o aço, quem fabrica as placas, né? Selecionar um grupo que seja o teu, como é que eu posso dizer, os teus aliados para te apoiar na tua construção. Procure fazer alianças, né, com bons projetistas, com boas indústrias que te ajudem a construir. Visitar obras, né, procurar conhecer o histórico dessas empresas, desses projetistas que você está consultando, saber se de fato eles têm experiência, o quanto eles dominam o assunto, né? Isso é muito importante, porque como é um sistema muito empolgante, ele atrai muita gente, né? E gente que às vezes não teve a preocupação de realmente estudar e acha que fez uma obra e já sabe tudo, sim. Né? Então, é um grande problema, né, que hoje existe de patologias em razão disso, né? Sim. Há alguns anos atrás, nós tivemos na crise de 2008, lá 2007, 2008, no mercado imobiliário, a quebra do mercado imobiliário e da construção civil nos Estados Unidos,
fez com que o Brasil repatriasse muitos brasileiros que atuavam lá no mercado da construção civil. E lá as pessoas atuam por atividades. Então você tem o cara que cuida do aço, o cara que cuida do piso, do plaqueamento. Dificilmente é um generalista. Só que essas pessoas, muitos voltaram para o Brasil e começaram a se prontificar a fazer tudo, desde o projeto até a execução. E, infelizmente, nós tivemos casos não tão bem sucedidos, né? Então, primeiro aspecto, você tem que conhecer profissionais que têm humildade, né, de reconhecer que é um sistema em evolução no país, que eles precisam aprender cada dia e absorver mais informação e viajar para países mais desenvolvidos. Qualificação permanente, né? Qualificação permanente, né? A gente se preocupa muito com isso. Para você ter ideia, o ano passado, esse ano eu não tenho o número apurado ainda, mas o ano passado nós fizemos mais de 60 treinamentos espalhados aí pelo Brasil, alguns deles através do Senai, porque nós temos a preocupação em orientar o pessoal que vai para a obra de como realmente instalar o produto. Porque nós tínhamos uma demanda com chamados técnicos absurda, né? Então ligavam para nós lá de Recife, olha, a tua placa está trincando. Mas a placa está trincando, pega o avião, vai lá em Recife, não sei o que, chega lá, a execução não estava feita da maneira adequada. E, quer dizer, então como é que a gente muda isso? Né? Orientando, educando, fomentando a educação mesmo, né? O aprendizado das formas corretas, né? Aliás, isso eu acho uma coisa que me chamou muito a atenção no projeto da Camon, principalmente da Camon Place, né? Ele qualificar essa mão de obra. Dificilmente uma pessoa vai saber fazer tudo bem feito. É o que você falou. Tem que reconhecer, tem que ter humildade de falar, eu sou bom nisso, mas eu não sei fazer isso. E a ambição do montador muitas vezes em querer falar assim, eu sei fazer tudo. Não sabe, ninguém sabe fazer tudo. Para pegar o faturamento, talvez total da obra, né? Só que o que importa não é a quantidade de dinheiro que passa na nossa mão, é quanto fica. Sim. Né? Então, a gente percebe que às vezes a pessoa ela quer fazer a obra inteira pensando no faturamento total daquela obra. Só que ela não está levando em conta os riscos que ela está correndo, os problemas que ela vai ter no futuro e que pode estragar a carreira profissional. Talvez um bom montador de drywall, ele pode se tornar muito próspero, ter uma carreira brilhante, ele se contentando em ficar ali, se tornando cada vez um profissional melhor. Ou que ele busque ser um montador de steel frame, mas que ele vá se qualificar, né? Nesses treinamentos que nós fazemos, ou em eventos para divulgar a tecnologia, ao final dos eventos é comum as pessoas virem até nós e perguntar, mas como é que eu entro nesse mercado? Né? Eu quero entrar, por onde eu começo? Né? Eu falo, primeiro, procure se aliar a boas empresas, pessoas sérias, né? E contrate consultorias, aceite no início a ter um rendimento menor, uma margem de lucro menor, para você poder estar cercado de gente que vai te dar um suporte até que você adquira o conhecimento mínimo para se lançar sozinho, tá? Mas busque ajuda, não queira fazer sozinho, porque os exemplos que nós temos aí não são muito bem sucedidos, né? Sim, quando a gente olha para fora, a gente vê justamente essa especialização dos processos, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo na Camon Place, em que você vai ter, eu queria um bom, espero o momento que a gente chegue nessa fase, como a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, por exemplo, que eu quero contratar um plaqueador, eu quero contratar um montador de wood frame ou um montador de steel frame, eu quero um bom gesseiro, eu quero... Um bom eletricista, eu quero um bom encanador. Isso. Né? Então, eu espero que a gente chegue a uma hora em que o construtor tem essas várias competências, e eu acho que na Camon vai ter a nota para o montador, para o profissional daquela área, naquele setor, e aí a gente vai aí a gente vai poder dar um salto. Hoje realmente essa questão do generalista gera patologia, gera defeitos, e isso pode jogar contra o sistema. Eu acho que a gente pode dar um salto quando isso acontecer. E não está longe. Sim, eu acho que infelizmente ou infelizmente, eu não sei, nós não temos muita oportunidade de errar, né? Nós estamos num momento de desenvolvimento da tecnologia no país. Apesar de já estar aí há 30 anos, um pouco mais, um pouco menos,
mas a cobrança que tem sobre nós de qualidade é muito maior, né? A gente costuma brincar, né? Então apareceu uma fissurazinha na alvenaria, é normal, né? É assim mesmo, põe na né? massa, tira na massa. Não, no steel frame se apareceu um pelinho, não, tá vendo, não presta a tecnologia e tal. Então a gente tem muito mais responsabilidade sobre qualidade do que os outros métodos construtivos que estão aí há mais tempo, né? Sim. Então, e é uma questão de consciência de toda a cadeia, né? Não adianta fabricantes investir tempo, recursos, todo esse suporte, essa disponibilidade de estar acompanhando as obras, se as pessoas que fazem parte de instalar os produtos não enxerguem, né, esse árduo trabalho que todas as empresas do segmento estão fazendo, né? É nítido, todas as marcas, todas as fábricas se preocupam em normatizar os produtos, né? Então, eu acredito que tenha que ter uma consciência coletiva. Eu acho que é a hora de nós baixarmos as barreiras, né, que nos dividem muito, divide o mercado, porque são criadas aquelas bolhas, né, de conhecimento. Então, eu deixo de compartilhar conhecimento. E quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais esse mercado vai crescer, porque as pessoas, ao invés de elas olharem hoje, falar, estou interessado em construção a seco. Só que ela vê informações tão distintas, ou muitas vezes uma combatendo a outra, que ela fala, peraí, eu vou esperar um pouquinho para fazer parte disso. Né? Sim. E talvez a normatização do sistema, que está em vias de se concretizar, esperamos que talvez esse ano ainda, né? Ela venha para trazer um pouco mais de unidade, um pouco mais de coerência, né? Porque de fato isso acontece. Quem quer entrar, o arquiteto, por exemplo, o construtor, ele fala, pô, mas cada um fala uma coisa, né? Um fala que pode usar o aço X, o outro fala que pode usar o aço Y, placa tal, fala que é melhor, né? Então, que gera uma certa confusão e uma insegurança, né? No final do dia, nós estamos tratando de passar confiança. Nós queremos passar credibilidade e confiança para as pessoas virem para o nosso sistema construtivo, né? Então, e acho que a transparência, abrir informação, é fundamental. É o que a gente está fazendo, né? Como o próprio nome diz, né? Nós estamos aqui oferecendo soluções construtivas mais inteligentes. O próprio nome já diz, solução. Essa solução não pode virar lá na frente um problema, né? Sim. Só para encerrar, Sidney, 2 exemplos que eu quero dar aí. A gente fabrica placa cimentícia, né? E todos os componentes de acabamento, os sistemas e tal, né? Então, eles nos perguntam, né? Qual é a melhor placa, né? A sua ou do concorrente, né? É normal essa pergunta. Exato. Todo mundo espera que a gente vai falar mal do concorrente para defender o nosso, mas a gente não faz isso. A gente diz, olha, a melhor placa é aquela que você respeita a especificação, tá? E que, acima de tudo, que você escolha uma indústria que esteja preocupada com você, que tenha empatia com o cliente. Que tenha um sistema. Que tenha um sistema e que vai te dar o suporte e vai junto com você até o final da obra. Que ele não quer simplesmente te vender e um abraço, se vira. Então, escolha por aí. Então, todas podem ser boas, desde que você preze por um bom sistema, que você respeite o manual do fabricante e tenha ele perto de você sempre que você precisar. E o segundo, alguns anos atrás, eu estava num evento da FEICOM, a gente estava discutindo sobre a questão do isolamento termoacústico das paredes e tal, né? E aí fizeram uma pergunta assim para mim, eu estava numa bancada de debate, Fabio, você conhece a lã de PET? Né? O produto é ecologicamente correto, né? Que está chegando agora no mercado, nem me lembro que ano foi isso. E o que você acha, né? E eu era um defensor naquele momento ali das lãs de fibra mineral, aliás, lã de vidro, lã de rocha, né? Porque era sabobana. Que eram as mais, exatamente, que eram as mais tradicionais, podia ser diferente, né? E aí todo mundo, né? Vai falar mal, né? E minha resposta foi o seguinte, olha, sim, conheço, é muito bem-vindo, né? Porque é mais um player para nos ajudar a desenvolver um mercado que ainda é ridículo, porque nós fizemos uma pesquisa recentemente que apenas 30% das paredes recebem algum tipo de absorvedor. Olha que absurdo.
ou seja, o resto vai vazio, vai oco, e aí compromete o desempenho do sistema. Então, economia besta, né? Porque é ridiculamente barato fazer isolamento de lã, né? Então, é mais uma empresa para somar força para desenvolver. E aí depois, a hora que você tiver um mercado realmente legal, quem for mais competente, atender melhor o cliente, vai ser líder de mercado. Comercial, é comercial, né? É isso aí. Mas nós temos que agora tirar essas barreiras que você está dizendo, unir a cadeia, né, todo mundo junto para desenvolver o mercado. Isso aí. E seguir a vida depois, cada um que for mais competente vai... Sim. Né? É isso. Isso aí. Então. Algo a dizer? Não, falou tudo. Quem sou eu? Os Fábios aqui, Os né? Fábios, a dupla. Muito bom. Tá. Fábio, quero mais uma vez agradecer a tua presença, né, nesse bate-papo. Eu tenho certeza aí que é esclarecedor para muita gente. Né? É um prazer aqui ficar com o Fábio, com todo esse conhecimento, essa vivência aí. Né? Muito obrigado da tua presença. Só tenho que agradecer mesmo. Bacana, eu que agradeço aí o convite de vocês, me senti muito honrado aí e faço votos aí que seja um projeto que vá durar muito tempo aí, porque nos ajuda muito os fabricantes a poder nos dá a palavra, né, para levar conhecimento, né? Então, legal. E a nossa intenção é justamente essa, é levar informação para as pessoas, informações de qualidade sem nenhum tipo de direcionamento. Eu acho que a gente tem que, não é convencer as pessoas, elas têm que se convencerem de que realmente vale a pena ela parar ela dar uma chance para experimentar um sistema novo, né? E de novo, nós aqui não somos apaixonados por produtos, né? Ou querer defender produto A ou B, porque certamente tem produtos hoje que vão evoluir e vão ser substituídos. Então é perda, né, de tempo a gente ficar brigando por isso. E deixar claro para o público que a gente está tratando de um sistema aqui que ele já está há algum tempo. É considerado como novo? Mas pesquisem um pouco mais a fundo e vocês vão descobrir a quantidade de obras que existem pelo país afora, coisas que vocês nem imaginam, né? De casas a escolas, hospitais, enfim. Tem muita coisa bacana saindo. E obras eficientes que não, né? Que são... Já temos uma boa carteira no Brasil, né? Sim. Apesar de estarmos muito atrasados, tem muita coisa já feita. Se a gente for orar para fora, aí fica desleal. Mas é verdade. A nossa empresa é a única no Brasil dedicada a produzir placas cimentícias e os sistemas de fachada. E não morremos de fome, então significa que tem mercado. Ou seja, olha o tamanho de como vocês acreditam no sistema, né? Pois é. Então. É isso aí. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês e nos vemos na próxima edição do Acamoncast. Até mais. Obrigado. Obrigado.